Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Eduardo. Esse é um dos primeiros vídeos aqui do canal e a ideia é a gente poder fazer uma série de vídeos falando sobre a linguagem Dart. Por isso que eu estou aqui na minha tela aberto no site do Flutter, porque por mais que nós vamos falar sobre Dart, a ideia é que os vídeos aqui do canal vão evoluindo e falam de vários outros assuntos ao redor da linguagem Dart também. Vamos falar do Flutter, obviamente, que é um dos frameworks mais famosos aí para construção de interfaces visuais com a linguagem Dart. Vamos falar de alguns frameworks back-end também, vamos falar de outros frameworks front-end também que existem além do Flutter, é verdade, existem alguns outros, e a ideia é a gente fazer vários vídeos aqui do canal. Mas, para começar, como esse é o primeiro vídeo, nós vamos dar uma introdução geral aí da linguagem Dart, os principais conceitos dessa linguagem. E eu já peço que você já deixe o like, se inscreve no canal e também deixa aqui nos comentários sugestões de outros vídeos aqui do canal. Também deixa aqui nos comentários o que você está achando dessas aulas, tá bom? E a ideia é que a gente se divirta bastante aí. Então, para a gente começar, hoje nós vamos falar sobre como a gente pode configurar o nosso ambiente de trabalho para a gente começar trabalhando com a linguagem Dart. Por mais que nessa primeira série nós vamos falar só de Dart, mas já vamos tentar já cobrir o máximo possível para a gente deixar todo o nosso ambiente configurado para as próximas aulas futuras, seja de Flutter, seja de framework back-end, assim como eu falei antes, beleza? Então por isso que a gente está aqui na tela principal do Flutter, é porque é aqui que nós vamos dar o ponto de partida para começar essas configurações. Para a gente começar, eu vou pedir que a gente acesse aqui a aba Docs e vamos aqui, ó, Install Flutter, ou se o site de vocês estiver em português, vai ser Instalar o Flutter. Clicando nessa opção, vai aparecer esses quatro tipos de sistema operacional que a gente pode instalar o Flutter. Se você tiver no Mac ou no Linux, a forma de configurar as variáveis de ambiente que nós vamos ver daqui a pouco vai ser bem parecido com o que eu vou fazer aqui no Mac, que é o meu sistema operacional. Se você tiver no Windows, a forma de configurar essas variáveis ambientes é um pouco diferente, mas segue acompanhando aqui o vídeo que esses primeiros passos iniciais vai ser agnósticos de sistema operacional, tá bom? Vai dar para você fazer em qualquer um desses sistemas operacionais aqui. Então, antes de mais nada, se você estiver no macOS, você vai precisar de vir na loja de aplicativos da Apple e vocês vão ter que procurar por Xcode, que é a ferramenta oficial de desenvolvimento de aplicativos para a Apple. Nós não vamos falar sobre desenvolvimento de aplicativos para a Apple, nós vamos falar de Flutter, mas a gente precisa já ter essa ferramenta instalada. No meu caso, como ela já está instalada, ela aparece só a opção de abrir. Mas no caso de vocês, ó, quando não tiver instalado, vai aparecer esse símbolo aqui. Ó. Mas vocês vão instalar essa daqui, ó, Xcode. Tem poucas avaliações aqui, poucas estrelas, mas daí já é com o time da Apple com a qualidade dos produtos dele, né? Mas nós precisamos obrigatoriamente ter essa ferramenta. Se você está no Mac, clica aqui nessa nuvenzinha que vai estar nessa opção aqui e instala o Xcode aí. Depois de você ter feito isso, vocês podem fechar. O próximo passo é a gente instalar o Android Studio. O Android Studio ele é opcional para quem está no ambiente da Apple, que pode usar somente o Xcode, aquela ferramenta que nós utilizamos lá. Mas, para quem está em ambiente Linux ou Windows, precisa instalar aqui o Xcode. Ó. Clica nessa opção aqui ó, de fazer o download do Android Studio, desculpa, e ele vai demorar um tempinho aí para fazer o download, assim como o Xcode da Apple também demora bastante para ele instalar, mesmo com hardware bom, ele vai demorar bastante, que é uma ferramenta bem pesada. O mesmo acontece aqui com o Android Studio, que é a ferramenta do Google, tá bom? Ele vai demorar um pouquinho. Depois que você terminar de fazer essa instalação, o que, que você vai precisar de fazer, principalmente aqui no Android? Você vai abrir o Android Studio de vocês, ó, eu já tenho instalado ele aqui, eu vou abrir aqui. Ó. Essa é uma configuração que a gente vai precisar de fazer. Vocês vão vir aqui, ó, ou nessa opção aqui de mais ações e vão apertar aqui em Virtual Device Manager. Clicando aqui nessa opção, o de vocês vai estar vazio
e vocês vão clicar aqui ou em criar um novo virtualizador, criar um novo device. No meu caso, eu vou criar nessa setinha aqui, ó, Create Virtual Device, tá vendo? Criei aqui, e aqui vocês vão selecionar a opção Phone, para ele colocar a opção de celular, tem a opção de tablet, tem a opção de desktop, de TV, mas se de vocês não tiverem selecionado essa opção, vocês marcam aqui a opção Phone e vai aparecer todos os telefones, todos os smartphones da Google, né? No caso, os Pixels. Então vocês selecionam um modelo que vocês querem usar. Depois que você selecionar um, ó, por exemplo, eu vou clicar nesse Pixel 9 aqui, ó, eu vou clicar em Next e eu posso ou não dar um nome para ele. Eu clico em Finish e ele vai criar. Eu vou fechar essa tela aqui, como eu já tenho criado, ó, eu vou fechar. Ele vai criar isso daqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai criar uma opção de um telefone que eu já criei aqui no meu ambiente. Aí depois que vocês fizerem isso, é só vocês apertarem essa opção aqui, ó. Ele vai pensar um cadinho e vai abrir o emulador de um telefone aí para vocês. Dessa forma aqui, vai funcionar tanto para quem está no Mac, no Linux ou no Windows, beleza? Vou só esperar ele fazer toda a configuração que ele mesmo precisa fazer sozinho aqui. A gente só precisa só de esperar. E pronto, ele já coloca um telefone para a gente usar aqui. Depois que vocês fizerem essa opção, vocês podem fechar o emulador de vocês, apertando aqui no X. Ele também pensa um pouquinho aqui antes de fechar, isso é normal, tá bom? Ele vai fechar, aí aqui, ó, voltou a opção do Play, né? Vocês podem fechar aqui. E essa configuração aqui é uma configuração muito importante também que a gente precisa fazer, ó. Nós vamos voltar de novo aqui na tela inicial do Android Studio, em More Actions, ou se estiver em português é Mais Ações. Nós vamos vir aqui em SDK Manager. Clicando nessa opção, nós vamos vir aqui, ó, ele vai abrir nessa opção aqui, ó, Android SDK. Mas caso ele não apareça aqui, lembra que aqui em Language e Framework e Android SDK. É essa opção aqui que nós precisamos. Nós vamos vir aqui em SDK Tools, clicou aqui nessa opção, e vocês vão precisar de ter habilitado aqui, ó, todas essas opções que eu tenho aqui habilitado. Então, o Google WebDriver, o Android SDK Platform Tools, o Android Emulator e o Android SDK Build Tools. Todas essas opções, conforme o meu está marcado aqui, ó, vocês também vão precisar ter marcado. Então, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma olhada nas opções que eu tenho aqui. Eu posso até, ó, expandir a tela para ficar mais fácil para vocês verem todas as opções, ó. Tá vendo? Dá uma pausa aí no vídeo. Ele vai precisar que você aperte, depois de selecionar isso daqui, que você aperte aqui em Apply. Ele vai fazer alguns downloads, vai demorar alguns minutinhos. E depois que ele terminar, vocês cliquem em OK. E é interessante que vocês reiniciem o Android Studio de vocês e abra novamente o emulador lá do telefone que nós já configuramos antes, beleza? Então, essa é uma das configurações aqui que nós precisamos fazer antes da gente começar a instalar as ferramentas do Dart e do Flutter. Após isso, após fazer todas as instalações de ferramental aqui na nossa máquina, nós vamos voltar aqui para o site do Flutter. E aqui você vai escolher o sistema operacional de você. Mas mesmo que se você estiver no Windows, segue comigo aqui, ou no Linux, né? Segue comigo aqui nessa mesma opção que vai dar certinho para vocês também. Ó. Eu vou clicar aqui em macOS, vou selecionar a opção aqui, ó, iOS, que é a que ele recomenda por causa do meu sistema operacional. E ele vai pedir para mim poder instalar isso daqui porque eu estou usando o macOS. Então essa parte aqui vocês não vão precisar instalar caso você esteja no Windows ou caso você esteja no Linux. Isso daqui você vai precisar de instalar conforme é o sistema operacional de vocês. E ele vai mostrar aqui na documentação. Ó, se eu clico aqui em Windows, Android, ele já vai me pedir para me instalar outras coisas diferentes aqui. Ó. Vai me pedir para instalar outras coisas diferentes. Então você segue conforme a plataforma de vocês. Mas o passo que vai ser igual para todos nós vai ser isso aqui. Ó. Depois que eu instalei tudo isso aqui, conforme eu já fiz antes, eu vou clicar aqui, ó, em usar o VS Code Install. Então a ferramenta que nós vamos usar é esse editor de texto aqui, o VS Code. Ó. E vocês clicam aqui para poder fazer o download dele. Aqui vai aparecer o sistema operacional de vocês.
vocês só clicarem em instalar, clicando Next, Next, independente do sistema, beleza? Depois que vocês têm o VS Code instalado, vocês vão abrir o VS Code na máquina de vocês e vai procurar a aba de extensões aqui do lado. Ó. O meu está em inglês, então está aparecendo Extension. Clica aqui. Eu já tenho várias extensões instaladas, mas para a gente começar, vocês vão precisar de digitar aqui, ó, Flutter. Quando vocês digitam Flutter, vai aparecer essa extensão aqui, ó, que é a extensão oficial do Dart e do Flutter. Vocês vão apertar, ó, tá vendo? Tem que ser essa daqui, ó, essa extensão oficial dele. Vocês vão apertar para instalar. No meu não aparece essa opção porque ele já está instalado. Quando vocês apertarem para instalar essa extensão, automaticamente o VS Code de vocês vai instalar a extensão do Flutter e ele também vai instalar automaticamente a extensão do Dart. Tudo a partir dessa extensão do Flutter aqui, beleza? Espera um tempinho, isso aí é uma coisa bem rápida que ele faz. Assim que ele terminar de instalar, você vai ver que essas duas extensões vão estar instaladas no VS Code de vocês. Após isso, vocês vão apertar um comando no teclado de vocês aqui do VS Code para a gente poder executar comandos dentro do VS Code. Vocês podem apertar a tecla Command Shift P, que ele vai abrir essa janelinha aqui, e para vocês fecharem, vocês apertam a tecla S. Para quem está no Windows, é Ctrl Shift P. Ou, independente do sistema operacional de vocês, a tecla de atalho que eu acho mais rápida de acessar é a tecla F1, que abre exatamente a mesma tela. E para fechar a mesma coisa, aperta Extra. A tecla F. Caso o terminal de vocês, a janela de vocês, abram sem essa parte de comandos aqui, ela abre desse jeito aqui, ó, é porque vocês perceberam que está faltando a setinha. Então é só vocês adicionarem a setinha de maior aqui no comando. Ó. Aí ele entende que nós vamos executar comandos aqui no VS Code. Ele já mostra os comandos que eu já costumo usar com mais frequência. Inclusive, um deles é o que nós queremos. Ó. Tá aqui, ó. Flutter New Project, ou você pode digitar, ó, Flutter, e vai aparecer todos os comandos que nós podemos executar aqui com o Flutter. Ou nós podemos digitar Dart e vai aparecer todos os comandos que nós podemos digitar com Dart. Mas no caso agora, nós vamos digitar o Flutter. E nós vamos clicar na opção New Project. Como o meu sistema já está configurado e o de vocês ainda não vai estar configurado, quando vocês clicarem nessa opção, ele vai aparecer uma mensagem aqui embaixo dizendo assim, olha, você não tem o SDK do Flutter instalado na sua máquina. Gostaria de instalar agora? E vocês clicam em Install. Quando vocês clicarem em Instalar, ele vai perguntar em qual local do seu sistema operacional vocês desejam salvar o SDK do Flutter. Quando a gente instala o SDK do Flutter, ele já traz junto também a linguagem Dart, tudo certinho preparado para a gente. Por isso que nós estamos instalando aqui pelo Flutter, tá certo? Aqui na documentação, se eu descer mais um pouquinho aqui, ó, deixa eu descer aqui achei, ó. Ele recomenda, ele fala para a gente aqui, ó, considere instalar numa pasta chamada Development, que foi justamente o que eu fiz, ó. Eu vim na raiz do meu sistema operacional e criei a pasta Development, ó, e aqui ele instalou essa pastinha Flutter. Então, se você tiver no Windows, você vai clicar ali no disco local C, crie essa pastinha Development. Se você tiver no Linux, a sua pasta raiz vai ser bem parecida aqui com a minha do Mac, tá certo? Cria essa pastinha Development também. Volta para o VS Code, cadê o nosso VS Code aqui, ó? E seleciona aquela pasta Development que você acabou de criar e aperta continuar e daí só esperar que ele vai fazer o processo todinho pra gente, tá certo? Se você tiver no Mac ou no Linux, a gente vai precisar de descer aqui um cadinho na documentação, ó. Ele vai pedir para a gente instalar essas ferramentas aqui. E depois ele vai pedir aqui para a gente colocar, configurar as variáveis de ambiente do sistema com esse comando aqui. Se você tiver no Mac ou no Linux, é exatamente esse mesmo comando. E se você também instalou o Flutter,
dentro daquela pasta Development que a documentação recomendou. Como vocês vão poder fazer isso? Ó? Vocês vão copiar esse comando que ele sugere, que ele indica para a gente colocar aqui, e nós vamos precisar de abrir o, é, o caminho raiz do nosso terminal aqui. Ó. Eu abri aqui o Warp, que é o terminal que eu uso, mas se você estiver usando o Mac e quiser usar também o terminal do Mac, também não tem problema, ó, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Eu vou usar o Warp aqui. Vocês vão precisar de digitar nano, esse comando aqui, ó, nano zshrc. Se você estiver usando o terminal bash, esse comando aqui vai ser bash rc, tá certo? Lembrando que esse espaço é só para quem está no Mac ou no Linux, tá certo? E vocês vão abrir esse comando, esse arquivo aqui, e vão colar em qualquer lugar dele aquele comando que nós copiamos. Vocês vão fechar esse arquivo e vocês depois precisam fechar o terminal de vocês e abrir ele novamente. Aí ele já vai funcionar certinho. O meu eu vou limpar aqui apertando Ctrl L. Agora, se você tiver no Windows, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no seu disco local C, na pasta Development, que é aquela pasta onde que você criou para instalar o Flutter. Você vai entrar na pasta Flutter, vai achar a pasta bin, e lá no topo, eu vou até abrir uma imagem que eu já deixei salva aqui para ajudar vocês. Ó. Lá no topo da janela de vocês vai aparecer todo o caminho que vocês criaram, entendeu? Então, ó, segue como exemplo isso daqui, tá vendo? Vocês vão ver arquivo de programas, development, Flutter, bin, e vocês copiam esse caminho aqui do arquivo de vocês. Vocês vão digitar variáveis de ambiente do sistema e vai aparecer essa janela aqui, ó, tá vendo? Eu estou mexendo o mouse nela. Essa janela aqui. E vocês vão clicar em variáveis de ambiente. Clicando aqui em variáveis de ambiente, vai aparecer essas duas opções. Variáveis do usuário e variáveis do sistema. Vocês vão aqui em variáveis do sistema, clica nessa opção Path, tá vendo? Opção Path, dá um clique nessa opção aqui e clica em editar. Clicando em editar, vocês vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, vocês vão clicar em novo e vai colar exatamente o caminho até a pasta bin que está dentro da pasta Flutter, lá que você instalou via VS Code, beleza? Colou aqui, vocês podem clicar em salvar, vocês vão clicar em OK, OK de novo, e pode fechar essa janela que você já configurou as variáveis de ambiente. Como que vocês vão saber se já está tudo certo no ambiente de vocês? Vocês vão digitar o comando Flutter Doctor. Esse comando aqui é independente do sistema operacional, tá certo? Pode ser no Linux, no Mac ou no Windows. Vocês digitam esse comando e aperta Enter. Ele vai pensar e se tiver tudo certinho, ele vai mostrar aqui, ó, tá vendo? Os tiquezinhos aqui certinho de tudo que a gente precisa para começar o desenvolvimento. Se no de vocês aparecerem alguma opção que está faltando, que não está tudo verdinho assim conforme está o meu, vocês podem fazer o seguinte, ó, digita no terminal de vocês a palavra Dart Version e aperta o Enter. Se aparecer a versão mais recente do Dart, assim conforme apareceu aqui no meu, ó, tá vendo que apareceu Dart SDK Version 3.8.0. Talvez o de vocês, se vocês estiverem assistindo o vídeo mais para frente da data de publicação desse vídeo, pode ser que a versão seja diferente, mas ela tem que aparecer. Ó. Então, se mesmo que você digitou Flutter Doctor e não apareceu tudo verdinho como está no meu, mas vocês digitaram Dart Version e apareceu a versão do Dart, tá ótimo. Por agora já vai ser o suficiente que a gente vai precisar para começar essas aulas de Dart que nós vamos ter aqui no canal. Mais para frente, aí vocês podem procurar opções de vocês configurar isso daqui e a gente vê isso mais para frente quando a gente for usar o Flutter de fato, entendeu? E aí sim nós vamos precisar de ter algo visual. Mas por agora, se você digitar o Flutter Doctor e ele rodou isso daqui e digitou Dart Version e apareceu a versão do Dart, estamos todos nós na mesma página, pronto para poder começar essa série de vídeos aqui, beleza? Então, vídeo bem grande por hoje, né? Bem cansativo, de configuração aí do nosso ambiente.
Isso faz parte, mas fique tranquilo que é uma coisa que a gente faz uma vez só, tá certo? Da agora para frente, vamos começar a ver o nosso VS Code, botar a mão no código, que é isso que todos nós gostamos e estamos doidos para começar a fazer, tá certo, pessoal? Não se esqueça de mais uma vez de deixar o like no vídeo, deixe os seus comentários, o que você achou, se teve alguma dúvida também, vamos conversar aqui pelos comentários. E se inscreva aqui no canal, porque a gente vai postar outros vídeos aqui, sequências, para vocês ficarem sempre por dentro das atualizações, tá certo? Pessoal, um abraço para todos e até o próximo vídeo e falou!